Boa noite, meus amigos. Estou muito feliz de poder participar das comemorações dos 100 anos de existência do Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí. Nosso tema de hoje, a responsabilidade social do Centro Espírita na nossa sociedade, é um tema muito importante para nós, para a reflexão. Nós vamos começar abordando as aristocracias enumeradas por Kardec para a compreensão dos problemas atuais que nós enfrentamos em nossa sociedade e desenvolveremos algumas ideias baseadas na obra de Kardec e no Evangelho de Jesus. Vamos ver agora as aristocracias. Isso tudo é a organização da nossa sociedade. Então, nós vamos nos valer das colocações de Allan Kardec no livro Obras Póstumas, na primeira parte, que tem por título As Aristocracias. Ele inicia esse trabalho dando a acepção literal da palavra aristocracia, que é o poder dos melhores. Aristocracia é o poder dos melhores. Em seguida, ele faz uma síntese das aristocracias que acompanharam a evolução da humanidade. Primeiro, é a aristocracia dos patriarcas. Era a autoridade conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos. Depois vinha o segundo tipo de aristocracia, a aristocracia da força bruta. Era a autoridade conferida aos homens fortes, vigorosos e inteligentes, aos chefes militares, em função das lutas que as comunidades estabeleciam com os adversários, ia se destacando aquele que tinha mais força, que era mais corajoso, que enfrentava, que conseguia liderar naqueles combates. Então, eles passaram a ter, a dominar mais a comunidade. Depois dessa aristocracia da força bruta, surgiu a aristocracia do nascimento. Os aristocratas da força bruta transferiram aos seus descendentes o poder. A sociedade ficou dividida em duas classes, a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem. Essa é a aristocracia do nascimento. Em seguida, vem a quarta aristocracia, a aristocracia do dinheiro. A classe submetida, que era dos que obedeciam, operosa e premida pelas necessidades, desenvolveu conhecimentos e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios dos que comandavam, né? E proclamou a igualdade perante a lei. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza. O dinheiro era passado aos descendentes por herança. E depois veio a aristocracia da inteligência. Percebeu-se que para conseguir a riqueza, embora na aristocracia do dinheiro eles passassem para os descendentes a riqueza, a sociedade começou a perceber que para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muita inteligência para herdá-la. E de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir, em gastar o dinheiro, né, do que em ganhá-lo, em ganhar a riqueza. Então, a inteligência passou a prevalecer. Depois vem a aristocracia, ainda não veio, mas vem a aristocracia intelecto-moral. Será a próxima aristocracia. A aristocracia que vai predominar no mundo de regeneração. Tendo por base o princípio moral, pode constituir uma
uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. Então, nós estamos observando, nessa sequência de aristocracias, o progresso conquistado pela humanidade ao longo do tempo. Em todos os aspectos que a gente abordou, a gente vai vendo o progresso se dando, tanto na organização da sociedade, as conquistas e desenvolvimento da inteligência, quanto na organização do grupo familiar, quanto na organização social, na definição das aristocracias que vão surgindo. Então, nós podemos concluir, assim, que a transição da Terra de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração também será uma transição da aristocracia da inteligência para a aristocracia intelecto-moral. Então, hoje, os povos dão muita importância à inteligência. Eles captam as pessoas com uma bagagem intelectual muito elevada, porque o conhecimento significa poder. Nós observamos uma coisa: todas essas aristocracias que antecedem, que vivemos hoje antes, que antecede a aristocracia intelecto-moral, são aristocracias que têm muita influência do egoísmo de grupos, né? Egoísmo de famílias, egoísmos de todas as ordens, em que as pessoas que estão no poder, elas querem permanecer no poder a qualquer custo. No passado foi pela força, né? Depois pela riqueza, mas a riqueza se dilui se não tiver inteligência, e nós vivemos na atualidade da inteligência, a busca de cérebros. Muitas vezes os países, nós formamos pessoas com bagagem intelectual muito grande, e elas são atraídas para os grandes centros, onde podem receber muito mais, e tem mais campos de pesquisa. Então, nós perdemos, nos países, na condição feita do Brasil, nós perdemos cérebros em função dessa absorção pelos outros países que dão mais valor a essas conquistas. O Kardec ele faz uma colocação muito interessante sobre essa transição de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração e da aristocracia que a gente vive para a aristocracia intelecto-moral. Ele diz o seguinte: mas semelhante estado de coisas será possível, é a pergunta que ele fala, mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na terra? Responderemos terminantemente: sim, não só é possível, como se implantará por ser inevitável. Olha só a visão de Kardec e de futuro para a humanidade. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento ou do dinheiro? Por que então seria impossível que se lhe juntasse a moralidade? Porque, dizem os pessimistas, o mal domina sobre a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média? Cada século não se assinala por um progresso? Por que então a humanidade pararia quando ainda tem tanto que fazer? Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar. Se não o acharem completo no reino da inteligência, procurá-lo-ão algures. E onde poderão encontrá-lo, senão no reino da moralidade? Para isso, torna-se preciso que a moralidade sobrepuje numericamente. É muito interessante quando Kardec coloca esse aspecto da moralidade unindo-se ao aspecto da inteligência, que é o futuro que nós vamos vivenciar.
Mas como está falando em moralidade, em moral, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos duas questões da maior importância para entendermos isso. A questão 629, em que Kardec questiona que definição se pode dar da moral. O que é moral? Qual a definição? Os Espíritos respondem: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então veja só, a lei de Deus é uma lei que procura, que visa atingir a todas as pessoas da humanidade. Não é a lei do interesse pessoal, do egoísmo, em que as pessoas querem fazer as leis para atender aos seus interesses pessoais ou viver nessas condições. Então, hoje nós vivemos esse clima no mundo inteiro. E muitas vezes, embora distantes da, da força bruta, os países, eles agem pela força bruta. Tanto que existe a busca para o armamento pesado, armamento, as pessoas usarem armas, os países usarem armas mais letais, para poder dominar os demais em caso de alguma discrepância. Então, a visão do mundo, do futuro, que é de acordo com a lei de Deus, é uma lei moral que visa que o homem, que diz que o homem procede bem quando ele faz tudo pelo bem de todos. Então, a lei de Deus, ela quer o bem para todos e não que todos trabalhem para o bem de alguns. Então, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A gente sabe, por experiência na vivência dos países e do nosso mesmo, que não é diferente. As pessoas procedem, estabelecem leis, estabelecem poder para o atendimento aos seus interesses pessoais ou de grupos, né? Ou de categorias, e por aí vai. Na questão 614, Kardec pergunta, ele diz que lá em cima, na observância da lei de Deus. Então, Kardec pergunta que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam felizes. A vontade dos homens, muitas vezes, normalmente, é que ele seja feliz, que a família dele seja feliz, que o filho dele seja feliz. Por exemplo, as pessoas querem que os seus filhos tenham uma boa educação em termos de conhecimentos intelectuais, mas não está interessada em que os filhos dos outros também tenham, em que os filhos dos pobres tenham. Então, é uma visão muito egocêntrica, muito egoísta. E a lei de Deus não é assim. A lei de Deus quer a felicidade de todos. Enquanto não vivenciarmos essa lei de Deus, nós não seremos felizes. E as consequências são os problemas que as sociedades enfrentam por não se viver a lei de Deus dessa forma. É interessante essa questão da lei de Deus e da felicidade, porque muitas vezes, quando nós queremos justificar os nossos atos, e os nossos atos muitas vezes estão baseados em seguir as nossas tendências inferiores. A pessoa tem uma tendência inferior na sexualidade, ou no poder, ou nas suas relações de qualquer natureza, ela não fica satisfeita porque a tendência dela interior é uma tendência que ela quer satisfazer.
e também as tendências superiores. Mas, normalmente, num planeta de expiações e de provas, em que todos nós estamos submetidos a provas, e muitos a expiações, nós temos aquela estamos nessa condição porque não somos espíritos elevados, somos espíritos ainda em condições precárias e precisamos crescer. Então a pessoa tem uma tendência inferior, aquilo é uma agonia para ela. Aí nós dizemos assim, e essas tendências inferiores nós conquistamos ao longo dos milênios que a gente viu aí no desenvolvimento da sociedade. E a pessoa diz assim: eu tenho o direito de ser feliz. Então, isso para ela justifica o que ela quer fazer. Ela tem uma tendência, qualquer que seja, de busca de poder, ou do que for, ou de enriquecimento, mesmo que seja ilícito. Ela diz: eu tenho o direito de ser feliz, eu vou fazer isso. Né? Mas, na verdade, eu não tenho o direito de ser feliz. Tenho, sim, o dever de ser feliz. E a lei de Deus dirige-nos para a conquista dessa felicidade. A lei de Deus, ela não existe para nos tornar infelizes. A lei de Deus existe para que nós sejamos felizes. Muitas vezes nós submetemos a nossa alma às influências da matéria, pensando que vamos ser felizes. A lei de Deus, sabedora, né? Sábia, de que nós não somos matéria, nós somos espíritos, provisoriamente na matéria. Mas o nosso destino não é a matéria, o nosso destino é a condição espiritual. Então, ela é trabalhada, ela nos chama, nos convida para a vivência das diretrizes que ela estabelece, para que sejamos felizes. Ele diz lá: o homem só é infeliz quando dela se afasta. Muitas vezes, o que acontece é que, quando nós atendemos às nossas tendências inferiores, nós acreditamos que estamos sendo felizes. Dá um alívio para a pessoa. Quando, em verdade, nós estamos apenas satisfeitos. Quando eu libero uma tendência minha, violenta ou o que for, eu fico satisfeito. Mas não fico, não, isso não é felicidade. A felicidade é outra coisa. A felicidade verdadeira, ela é proporcional ao desenvolvimento das virtudes latentes dentro de cada um de nós. Todos nós temos as virtudes latentes. E nós só somos felizes gradativamente à medida que nós desenvolvemos essas virtudes, nós nos iluminamos. E nessas condições, nós experimentamos uma condição de felicidade. Vamos ver alguns outros aspectos. Esse desenvolvimento da humanidade, passando do estado selvagem à barbárie e desta à civilização, a edificação da família monogâmica e as diversas aristocracias, tudo isso, todo esse desenvolvimento, representa um longo e lento caminho espontâneo de aproximação da humanidade à lei de Deus. A gente observa, por isso que a gente trouxe essa visão aí da humanidade, da família, das aristocracias, observando que gradativamente, lentamente, ao longo dos séculos, dos milênios, a humanidade vai se aproximando daquelas condições que a lei de Deus considera que é o caminho de maior felicidade. Então, acompanhando esse progresso, que atende à lei de Deus, observamos a presença do egoísmo, guiando o homem
pelos seus interesses pessoais, dentro de uma visão estreita, acanhada, o que gerou e gera ainda distorções e desequilíbrios que afetam parcelas significativas da humanidade, produzindo sofrimentos, identificados facilmente na maior parte das nações. Quais são esses sofrimentos que a gente identifica? Nós identificamos a fome, a miséria, os sem-teto, os deslocados internos, que são equivalentes àqueles refugiados, mas que se refugiam dentro do próprio país, mudam de regiões, obrigados por alguma circunstância. Os refugiados que têm que sair dos seus países pelas condições difíceis, o precário atendimento à saúde, o desemprego, o descaso com a educação, as guerras, as violências sociais e domésticas, os suicídios, a corrupção, os conflitos raciais e religiosos, etc. É interessante que as guerras de origem religiosa são as mais cruéis, de uma forma absurda isso, as mais cruéis de experiência da humanidade. Então, esses quadros todos que a gente vê, porque, por exemplo, a fome, o mundo tem condições, o mundo produz alimentos capazes de atender às necessidades da humanidade inteira. No entanto, existe fome. Existe fome no nosso país, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E por aí vai. Por quê? Na humanidade inteira, não é só aqui não, no mundo inteiro, as pessoas estão mais ou menos vinculadas ao egoísmo. Ninguém quer abrir mão da sua parcela, mesmo que o outro esteja... Ninguém quer abrir mão do seu supérfluo, enquanto o outro não tem o necessário. Então, uma sociedade em que uma camada da população significativa não tem o necessário, não é uma sociedade justa. Agora, por que não é justa? Porque o egoísmo comanda as decisões das pessoas, individualmente e coletivamente. É assim que funciona. Por isso que existem os problemas. E começa-se a trabalhar, a conceder alguma coisa quando a situação da pessoa que está sem o necessário parte para soluções absurdas, como a venda de drogas, o assalto, e por aí vai, porque as pessoas não são perfeitas. Se a gente colocar as classes sociais que estão no poder no mundo inteiro, nas condições de vida em que as pessoas passam necessidades, elas vão ter comportamentos semelhantes, porque as pessoas estão no mesmo nível espiritual. Então, o que a gente observa é que a humanidade ela está sedimentada nesse egoísmo. Isso vai ter que modificar, né? Então, de alguma forma, todos nós somos defrontados, e o centro espírita também, por esses problemas que parecem insolúveis. Então, batem à porta em nossas vidas, às vezes, pessoas pedindo um prato de comida. Às vezes, bate no centro espírita pedindo alimento, pedindo roupa, pedindo isso, desempregado, né? Então, são questões que a gente observa que têm uma raiz muito importante. O que fazer? Qual a nossa responsabilidade individual? Qual a responsabilidade social do centro espírita perante essas situações que surgem, que aparecem, que chegam às nossas portas? Aí nós temos que nos socorrer da visão que temos de Jesus, do que ele nos ensinou. Nós vemos com clareza
a diretriz apresentada por Jesus. Então, essa condição é muito importante. A gente vê como Jesus procedeu. Porque Jesus é o nosso guia e modelo. E essas diretrizes apresentadas por Jesus estão contidas em seus ensinos e em sua vivência. Mas o que nós estamos vendo, nós estamos nos defrontando com uma questão estrutural, profunda, que se revela por todos os problemas citados acima, anteriormente, e que não se resolvem facilmente. E, em consequência, não se resolvem rapidamente. Não tem solução rápida nem fácil. O que chega ao centro espírita e a nós, como indivíduos, são as questões pontuais, emergenciais, são sintomas. Alguém com fome, doente, sem agasalho, desempregado, sem preparação para enfrentar a vida adversa. O que nós fazemos? Nós podemos distribuir alimentos, e fazemos isso. Distribuímos roupas e mais alguma coisa. Podemos procurar conhecer os recursos governamentais de assistência disponíveis para encaminhamento adequado. Às vezes, a estrutura governamental tem algumas possibilidades de atendimento e que nós podemos, de alguma forma, encaminhar a pessoa. Às vezes a pessoa surge querendo uma passagem para outro estado, voltar para sua terra, por alguma razão, ou nós damos a passagem e, de alguma forma, com atenção sobre isso, né? Ou nós encaminhamos para algum órgão que, às vezes, tem recursos para esse tipo de trabalho. Nós podemos desenvolver atividades suplementares aos órgãos governamentais, no campo da educação, por exemplo, um apoio ao reforço escolar. Há instituições que desenvolvem, criam até escolas. Então, nós podemos encaminhar os que batem à nossa porta também a cursos de preparação profissional, que são desenvolvidos por organismos governamentais ou privados. Me recordo da experiência do Mário Barbosa, lá em Belém do Pará, na favela do Guamá, comunidade do Guamá, em que eles escolheram um produto para ensinar as pessoas a fazer. Era uma rede muito bonita, eu vi a rede bonita, e era pintada também com ideias assim de marajoaras, muito bonita, assim, de muita qualidade. Não era um negócio mal feito, era uma coisa muito boa. Eles desenvolveram um trabalho com essas senhoras e elas começaram, e eles não aceitavam a coisa mal feita, porque era para produzir recursos para elas mesmas aprenderem. Então, eles vendiam aquelas redes, compravam mais material para elas produzirem. E elas chegavam a um ponto que elas tinham condição de, por conta própria, fazer o produto e vender com as suas características. Então, as pessoas, às vezes, podem desenvolver algumas habilidades, aí a criatividade de cada agrupamento religioso para poder desenvolver essas coisas, né? Então, são várias
Nós podemos também encaminhar os que batem à nossa porta curso de preparação profissional, que às vezes são desenvolvidos por organismos governamentais ou privados. Existem experiências nessa área. Então, são várias as opções de atendimento a essa demanda emergencial. Isso aí são coisas emergenciais. Isso não vai resolver o problema estrutural, não resolve. Mas pode resolver o problema de indivíduos e de famílias. Porque, na verdade, essa questão é uma questão que deveria estar no âmbito governamental de um país, que tem estrutura, que deve ter planejamento, que deve considerar as pessoas nas condições em que elas se encontram. Às vezes a gente ouve, recentemente a gente ouviu, sem querer entrar em aspecto político, não, mas que é vida de muita gente, eles fazerem referência ao que eles chamam de os invisíveis. Não existe ninguém invisível. Existem pessoas que não enxergam. As pessoas que não enxergam, para as pessoas que não enxergam, existem pessoas invisíveis. Mas você tem a obrigação de ver, de identificar onde existe a necessidade, onde estão as pessoas, como elas estão. Chamar as pessoas de invisíveis não justifica nada, nem explica nada. Então, a gente precisa avançar isso. Quer dizer, a gente não vê porque não quer ver, né? Bom, isso não resolve o problema espiritual, né? Estrutural. Agora, como é esse problema estrutural? O problema estrutural vai muito além da questão política. Ele está tocando nesse ponto, mas ele vai muito além da questão política, porque diz respeito ao elemento humano. Olha só, a situação do mundo, essas dificuldades, esses sofrimentos, esses problemas que chegam a nós, ele tem a sua raiz no elemento humano. E a raiz de todo o mal que identificamos na sociedade é o egoísmo, em associação com o orgulho. Então, o elemento humano que dirige um país, que está na zona de poder, isso no mundo inteiro, ele está sedimentado numa visão egoísta ou de indivíduo, pessoal, ou de família, ou de categoria profissional, né? ou de grupo social, né? Então, essa visão, os grupos se defendem e não abrem mão dos recursos em relação aos outros. Por outro lado, existem espíritos que estão hoje sofrendo, passando por situações difíceis, porque também já estiveram em condições de poder e que hoje estão aprendendo a ver as coisas que não queriam ver antes. Lógico que ninguém está sofrendo hoje como castigo de Deus, não é castigo. De um lado, é um aprendizado que aquele que sofre experimenta, e de outro lado, é uma oportunidade para aqueles que detêm as possibilidades de solução, de poder, aliviarem o sofrimento daqueles que estão em condições precárias. Então, a visão do mundo não é os miseráveis não são os que perturbam o mundo. O que perturba o mundo é a falta de amor e é o excesso de egoísmo da criatura. Agora, o egoísmo, por sua vez, de onde vem o egoísmo? A doutrina espírita, os espíritos nos dizem que a raiz do egoísmo está no instinto de conservação.
Esse instinto de conservação que gerou o egoísmo, ele foi um elemento importante para o desenvolvimento da inteligência, para que a humanidade vencesse todas aquelas etapas, desde o estado selvagem até a civilização. Então, a gente observa que o instinto de conservação, eu tenho que sobreviver, a comunidade tem que sobreviver, o indivíduo tem que sobreviver. E ele pensa nele. Quando ele está num grupo, o grupo pensa no grupo. E assim vai. E isso permanece nos dias de hoje, em que as pessoas se defendem. Quando eu escolho pessoas para determinadas áreas, eu escolho aquelas que vão beneficiar pessoalmente, ou a minha família, ou o meu grupo social. É assim que funciona no mundo inteiro. Então, isso gera distorções muito grandes. A gente vai sentir isso e vai aprender que esse mecanismo é ilusório. Nós estamos retendo coisas, posições que não nos fazem felizes. E nós chegamos desde o estado selvagem até a civilização. Mas a que civilização nós chegamos? Vamos ver o que dizem os espíritos. Os espíritos nos dizem que nós somos uma civilização incompleta. Quando eles dizem isso, Allan Kardec faz um questionamento, na questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Ele não pergunta com as condições de uma civilização incompleta, ele quer saber a civilização completa. E os espíritos respondem: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossas sociedades houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Essa é a civilização que nós temos que alcançar. E a civilização do egoísmo, baseada no egoísmo, é essa que nos prende à retaguarda, que não nos torna felizes e que infelicita um outro grupo considerável de criaturas que vivem conosco. Então, como nós estamos vendo, a raiz do mal está no egoísmo. E o egoísmo está enraizado no ser humano. Não só no espírito encarnado, mas no espírito desencarnado, que ainda não desenvolveu as virtudes latentes nele. É uma coisa séria, né? A gente pensa que são só os encarnados que criam problemas na Terra. Não são. Não são só eles. Eles desencarnam egoístas, continuam egoístas no mundo espiritual e vão interferir, vão influenciar a vida aqui na existência física. Aí nós recomendamos, não vamos entrar nos detalhes aqui, a leitura do livro Libertação, André Luiz e Chico Xavier. Principalmente nos 2 primeiros capítulos, para compreendermos como esses espíritos inferiores conseguem dominar não apenas pessoas. Não vamos pensar que eles estão apenas realizando processos obsessivos em pessoas, indivíduos, sem grande importância na sociedade.
para compreendermos como esses espíritos conseguem dominar não apenas pessoas, mas instituições governamentais, hospitais, né? Policiais, e a gente coloca escolas, sistema escolar, tudo. Conseguem dominar não apenas pessoas, mas instituições governamentais e mesmo religiosas. Porque os massacres que foram feitos no passado em nome do Cristo, falsamente em nome do Cristo, são coisas bárbaras que os homens fizeram, foram instrumentos, são responsáveis pelos que fizeram, mas que também contaram com a interferência e a influência dos espíritos inferiores. Com base nas brechas dos que dirigem, em função de seus interesses pessoais egoísticos. Então, as coisas funcionam desse jeito. Os encarnados egoístas interferem nos que têm poder, colocam as pessoas que estão no poder. Os espíritos egoístas fazem com que as coisas não andem. Tem coisa que não consegue andar. Por que não consegue andar? Por que há situações em que as coisas não se resolvem? Por quê? Porque as pessoas que estão dirigindo são pessoas egoístas, que não veem a necessidade alheia, mas que também, por causa disso, são influenciadas por entidades espirituais, grupos espirituais terríveis. Paulo de Tarso identificou isso na carta aos Efésios, ele diz isso. Nós temos que combater as falanges espirituais, os anjos, né, desequilibrados, os espíritos, não no próprio campo espiritual. Isso significa não ir combater os espíritos apenas, é combater o mal que existe dentro de nós. O mal que existe dentro de nós é que permite que haja espíritos voltados para o mal, interferindo na vida de todos. Então, vamos ver qual é a orientação do Cristo para os seus seguidores no ambiente desse. No capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, o apóstolo registra as palavras de Jesus relativas ao grande julgamento. Que ele fala que vai separar os bodes das ovelhas, né? Eu retirei um pedaço aqui para a gente examinar. Olha o que o rei fala, né? Que ele diz: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vamos ver os critérios que são utilizados para eles entrarem na posse do reino. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Está em Mateus, capítulo 25,
versículos 34 a 39. Mas Jesus não ficou nisso, ele foi além. Veja só, situou um quadro em que alguém passa fome, um tem sede, um está doente, o outro está preso, o outro... E a pessoa deu o atendimento. Importantíssimo isso. Quando João Batista enviou seus discípulos a Jesus para lhe perguntar se ele era aquele que estava para vir, João Batista estava preso. Se Jesus era aquele que estava para vir, o Cristo, né, que eles esperavam, ou se deveriam aguardar outro. E Jesus respondeu para os discípulos de João Batista: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Veja só. Jesus fez o atendimento da emergência. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Ou seja, fazendo o atendimento que deveria caber a uma organização social que procura atender a saúde da população. E aos pobres, o que ele está fazendo? Está sendo pregado o Evangelho. Lógico. Se os pobres têm necessidade de alimentação, está dito lá em cima, alimente-se. Se está com sede, doa água. Se está numa condição qualquer, emergencial, que precisa de atendimento, está doente, vai visitar, está preso, vai atender, né? Vai ver. Mas veja só, está sendo pregado, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, ele dá um destaque à necessidade não apenas de corrigir, de atender à deficiência, à dificuldade momentânea, mas trazer o Evangelho. Então, ele dá um destaque da importância da mensagem do Evangelho. Então, olha só, o atendimento às pessoas em sofrimento é uma diretriz da vivência da lei de amor. A pessoa está sofrendo, a lei de amor pede que nós, de alguma forma, alivie aquele sofrimento dentro do possível. No entanto, a cura dos corpos enfermos, que mais adiante iam ser transformados pela deterioração decorrente da morte, não justificaria a vinda de Jesus à Terra. Será que Jesus viria à Terra para curar aquelas pessoas e aí acabou? Não. Trata-se de uma orientação de vivência do amor ao próximo. Importante isso. Nós crescemos fazendo isso, saindo da nossa intimidade pessoal, do nosso comodismo, e ir em direção aos nossos irmãos, são nossos irmãos, para atendê-los. Isso é muito importante em nossas vidas. Mas o que nós vemos, no entanto, é que o ensino do Mestre, representado pelo seu Evangelho, que ele prega aos pobres, justifica a sua vinda. Por que justifica? Porque não é um atendimento restrito aos homens da sua época. Trata-se de uma mensagem destinada à transformação da humanidade ao longo dos milênios vindouros. Então, veja só. Jesus, ele tem uma visão. Então, a visão apenas de atender a emergência. Então, a visão que a mensagem do Evangelho, quando ele coloca ali, do amor, é uma mensagem transformadora da sociedade, da civilização. Então, isso é fundamental também.
Por essa razão, não basta alimentar e curar os corpos. Isso não quer dizer que não se faça isso, porque isso é emergência, é necessário. É preciso alimentar as almas com o pão da vida. Jesus coloca isso, né? Nem só de pão vive o homem. O homem precisa do pão da vida, do alimento para a alma. O alimento para a alma é o amor. Dessedentar as almas com a água viva do seu evangelho de amor, que ele ofereceu à samaritana nos momentos mais belos do evangelho. Aproximar as almas da luz do mundo para que se iluminem, para que enxerguem. Que se nós não temos luz, nós não enxergamos nada, não enxergamos as nossas deficiências, não enxergamos o caminho a seguir. Quem são os enfermos? Os enfermos somos todos nós, que ainda estamos sob o jugo do egoísmo. Veja só. Muitas vezes nós colocamos as pessoas que recebem mantimentos, alguma coisa nos centros, como assistidos. É uma categoria, uma subcategoria. É como se fossem pessoas, uma casta inferior, são os assistidos. Não. Todos que estão no centro espírita são assistidos. Uns precisam de pão, de roupa, de remédio. Outros precisam eliminar o egoísmo. Eles nos dão oportunidade de ter essa experiência. Eles nos cuidam, nos tratam. Eu tenho aprendido muito com pessoas muito necessitadas materialmente, em termos de fé, de esperança, de capacidade de perdoar. Eu sei muito bem o que Jesus falou sobre perdão, o que a doutrina fala. Eu já vi com essas pessoas uma palestra de vida, como elas vivem, com capacidade de perdoar. Quem são os cegos? Todos nós que não conseguimos ver o caminho que nos leva a Deus. Às vezes nós achamos que a pessoa é invisível. Não, nós é que somos cegos. Quem são os paralíticos? Todos nós que nos acomodamos às imperfeições da alma. Nós temos imperfeições. Todos nós. Agora, existem aqueles que estão lutando. E existem aqueles que estão acomodados, paralisados, paralíticos. Quem são os surdos? Todos que não queremos ouvir a mensagem do Cristo. A gente não quer ouvir. A gente acha que já sabe tudo. A gente não sabe nada. A gente está aprendendo. Quem são os mortos? Todos nós que respiramos, comemos, bebemos, mas não vivemos. Só a vida mesmo, de fato, na vivência do bem. Quem são os pobres? Todos nós que ainda não desenvolvemos as virtudes. Nós podemos ter dinheiro, podemos ter imóveis, podemos ter poder, cultura, tudo isso. André Luiz também tinha. No entanto, quando desencarna, ele vê que ele está muito pobre. Então, se nós não desenvolvemos as virtudes, não tivermos paciência, capacidade de amar, nós somos pobres. E às vezes a gente vê pobres materialmente que são ricos. Então nós compreendemos que a condição dos cegos, coxos, leprosos, surdos, mortos e pobres
fazia com que se aproximassem de Jesus para curá-los. Quer dizer, a necessidade, o sofrimento, faz a pessoa buscar uma ajuda. E Jesus é aquele que pode ajudar. E ele mesmo diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É uma frase assim, aconchegante. Jesus os atendia, mas o principal benefício não era a cura física, era o esclarecimento espiritual que enriquecia as suas almas. Então, veja só, a dor, sofrimento, faz a pessoa buscar alguém que cure aquilo. Aí Jesus cura. Mas junto com aquela cura, ele traz o esclarecimento sobre a vida, sobre o amor. E quem tem ouvidos de ouvir, quem quer entender, quem está vivo, consegue renovar a própria existência. E são os doentes. Então, Jesus tem uma visão muito importante para a condução das nossas civilizações. A missão de Jesus era e continua sendo a implantação do reino dos céus na terra. Essa implantação se dá através da implantação do reino, da iluminação da criatura e o reino dos céus no coração das pessoas. Então, para isso, ele nos trouxe o Evangelho, a Boa Nova, para que guardássemos os seus ensinos no coração. As curas dos corpos, a atenção aos enfermos, o amor ensinado e vivido por ele, abriu horizontes mais amplos e regenerou aqueles que tinham ouvidos de ouvir. Com isso, deu início ao trabalho para resolver a questão estrutural da nossa civilização incompleta. Entendemos assim que o que falta para completar a nossa civilização é o amor ensinado e vivido por Jesus. Olha que visão formidável. Ou seja, todo o quadro de sofrimento que nós temos na vida atual, desencontros, violência, tudo, se resolve seguindo as orientações de Jesus. A questão é que nós queremos seguir as orientações de Jesus e, ao mesmo tempo, não abrir mão das nossas tendências, das nossas conquistas materiais, que são passageiras. Isso é importante. Jesus é um mestre verdadeiro. Aí nós perguntamos, o que Jesus tem feito, além de ter vindo conviver conosco e ensinar o Evangelho? O que ele tem feito? Nós sabemos que ele tem trabalhado intensamente para que a Terra se transforme num ambiente feliz, que só vai ser feliz quando as pessoas forem felizes. E as pessoas só serão felizes quando elas seguirem a lei de Deus. Quando nós seguirmos a lei de Deus. A gente fala muito sobre o céu, né? Quer dizer, antigamente, ou ainda hoje, existem ideias de que o céu é um lugar para onde você vai e você fica feliz. Quer dizer, não necessariamente você é feliz, mas você entrando naquele lugar, você fica feliz. Essa não é a visão espírita. A visão espírita é que você é feliz. Não importa onde você esteja, é feliz. Ser feliz não está
com tudo resolvido, Jesus passou entre nós, passou por situações muito difíceis. No entanto, ele era feliz, porque ele trazia dentro do seu coração a vivência do amor. E é isso que dá felicidade. Agora, quando você reúne 100 pessoas que seguem a lei de Deus e por isso desenvolveram virtudes e por isso são felizes, reúne essas 100 pessoas. O ambiente onde elas se encontram é um ambiente feliz. Ou seja, elas não estão felizes porque estão naquele local. Aquele local, aquela ambiência, se tornou uma ambiência feliz porque as pessoas colocaram do lado de fora aquilo que elas têm dentro. Quando a gente vai ver as regiões umbralinas, as pessoas não estão lá para sofrer, para serem infelizes. Da mesma forma, se você reúne espíritos que trazem dificuldades espirituais, que não agem de acordo com a lei de Deus, eles não desenvolvem as virtudes. E não desenvolvendo as virtudes, eles são infelizes. Você reúne 100 pessoas nessas condições, aquele ambiente vai ser um ambiente de trevas, de falta de luz. Enquanto que o outro ambiente, onde as pessoas são iluminadas, vai se iluminar. Pois bem, então Jesus conta com vários recursos importantes. Uma coisa essencial em Jesus, que naturalmente cumpre a vontade de Deus e que tem certeza de que o ser humano vai melhorar, e é uma coisa essencial, é a convicção de Jesus de que todos os seres criados por Deus trazem dentro de si a fonte de luz, a lei de Deus na consciência e a vontade de ser feliz. Vai chegar uma hora que a pessoa vai cansar de viver nas trevas e vai mudar o seu modo de ser. Não é o sofrimento que faz a pessoa mudar. O sofrimento faz a pessoa pensar, refletir. O que faz a pessoa mudar é o conhecimento e a vontade de mudar. Porque quem tem que mudar é ela mesma. Lá nesse livro de libertação, tem informação que há espíritos que estão há 10 mil anos sem sair do lugar. Por quê? Porque eles não querem. Mas vai chegar uma hora, não é uma hora mágica que vai acontecer, ele vai mudar. Vai chegar uma hora em que ele vai pensar, vai refletir, vai querer mudar. E aí ele vai mudar. Às vezes a gente observa, mesmo no meio espírita, não, ele é assim porque não chegou o tempo dele. Na hora que chegar a hora dele, ele vai mudar. Não é assim. A hora somos nós que fazemos. Não é, o tempo ele é importante, o tempo é uma coisa importante, mas o essencial é a vontade. Se eu passar 10 mil anos como esses espíritos e não quiser mudar, eu não mudo. Será que o tempo desses que estão há 10 mil anos estacionados não chegou? Claro que chegou. Não só chegou, como já passou há muito tempo. E o nosso também. O mestre, ao encarnar entre nós, marcou de forma indelével o psiquismo da humanidade com a sua presença, de tal forma que, embora tenha sido levado à morte na cruz,
permanece vivo até hoje e sempre permanecerá como a referência de perfeição que podemos alcançar na Terra. Conforme informação dos benfeitores espirituais, não houve nenhum século que não contasse com a presença de discípulos fiéis do Cristo, mantendo a candeia do Cristo acesa, apesar das defecções daqueles que apenas o seguiam aparentemente, sem guardar os seus ensinamentos. Jesus prometeu e enviou o Consolador. São os recursos de Jesus. O Espiritismo, que ficará conosco eternamente para nos ensinar todas as coisas e recordar tudo o que ele nos disse. É um recurso. Jesus conta com trabalhadores no mundo espiritual que acolhem os espíritos que desencarnam e que não viveram segundo as leis de Deus, atrasando o progresso da humanidade. Esses espíritos, ainda imperfeitos, ao serem acolhidos pelos benfeitores espirituais, passam a beber em fonte mais pura os conhecimentos revelados por Jesus e relembrados pelo Espiritismo, preparando-se para uma nova encarnação. Então, no mundo espiritual, tem uma equipe que trabalha, que desperta, que evangeliza esses espíritos e eles se preparam para uma nova encarnação. Eles reencarnam. E Jesus conta com os pais no processo de educação espiritual dos filhos que ele encaminha aos lares, para que se libertem do egoísmo, tornando-se espíritos dedicados ao bem. Veja, está trabalhando na questão estrutural dos problemas humanos que nós vivemos. Então, Jesus conta com os pais na educação, no processo de educação espiritual. E a gente tem que entender que o espírito não vem só com aquelas orientações elevadas que absorveu no mundo espiritual. Ele vem também com as suas tendências inferiores, acumuladas ao longo de milênios, de séculos e por aí vai. Então, a fase da infância até a adolescência, ela é fundamental para o despertamento dessas almas, para a fixação desses conceitos, para a reflexão. Mas, às vezes, os pais estão mais interessados em conseguir recursos para que o lar tenha todos os aparelhos necessários de conforto para casa. E, às vezes, se esquecem desse aspecto importante que é a razão de ser da encarnação desses espíritos. Que mais que recursos Jesus tem também com ele? Jesus conta também com os trabalhadores de todas as religiões que pregam o bem, para despertar em cada ser a vontade de seguir os passos do Cristo, de acordo com a tendência da pessoa religiosa, respeitando cada evolução em que a pessoa se encontra, cada simpatia que ela tem. Agora, Jesus conta principalmente com os espíritas. Em função do nível de informações reveladas pelos seus mensageiros para edificar uma fé inabalável em Deus e, portanto, em suas leis, bem como na reforma íntima de cada um,
tornando-se verdadeiro espírita, dedicado a servir no programa divino de regeneração da humanidade, com vistas à transformação da Terra de planeta de expiações e de provas em planeta de regeneração. Jesus conta com cada centro espírita na preparação dos espíritas, por meio do conhecimento da obra de Allan Kardec e demais obras de real valor, mediúnicas ou não, desenvolvendo a reflexão de forma que possamos perceber as ligações profundas que existem entre esses conhecimentos e as nossas vidas, como espíritos imortais que somos. É muita coisa que Jesus conta. Dessa forma, estaremos trabalhando no atendimento emergencial e pontual, seguindo os ensinamentos do Mestre, e, ao mesmo tempo, fertilizando as sementes lançadas na Galileia simples e humilde, despretensiosa, e que acolheu a luz do mundo. Trabalhando na modificação estrutural da nossa civilização, até que ela se torne uma civilização completa. Portanto, Jesus conta conosco. Acredito que esta seja a responsabilidade social do centro espírita em nossa sociedade. E isto significa a responsabilidade de cada espírita no cumprimento de sua missão, para que o centro espírita também cumpra a sua. Tenhamos esperança trabalhando, estudando, refletindo. Contemos com Jesus em nossas tarefas, mas estejamos certos de que Jesus também conta conosco. Muita paz.